No empreendedorismo, conhecer a dor e as necessidades do nosso cliente é essencial para podermos oferecer uma solução que atenda plenamente suas necessidades. E para falar deste assunto, nosso convidado de hoje é Alexandro Lima. Alexandro é mestre em engenharia pela USP e diretor da iPort Solution. Alexandro, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lamir, e é um prazer estar aqui com você. Alexandre, para que a gente possa começar e que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais, você pode falar sobre a iPort Solutions? Perfeito. A iPort Solutions é uma empresa de sistemas focada num segmento muito específico, que é o segmento de empresas que estão sob algum controle aduaneiro, né? Geralmente empresas que fazem comércio internacional, que trabalham com comércio exterior, e elas tinham uma necessidade de sistemas específicos para essa área que não era muito bem atendida. A iPort Solutions nasceu para atender especificamente esse nicho e o nosso mercado é focado em atender essas empresas de ponta a ponta com sistemas de TI. Certo. Hoje a área de atuação de vocês, em termos regionais, abrange que portos? Nós nascemos por conta dos sócios envolvidos na empresa no Porto de Santos. Então, o Porto de Santos é o nosso porto onde a gente tem uma maior abrangência e um maior número de clientes. Mas nós já estamos também trabalhando em outros portos, como Paranaguá, Itajaí, portos do Maranhão também. E, além disso, a gente está avançando também as atividades da iPort para empresas do interior que precisam também de controles semelhantes por atuarem com o comércio exterior. Então, você falou que vocês nasceram exatamente para atender as necessidades, né? Como é que foi essa descoberta? Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Como é que foi exatamente esse desenho inicial que vocês elaboraram? Perfeito. O meu mestrado, inclusive, que você comentou no início, ele é focado em comércio exterior, né? Eu fiz mestrado pela USP e eu trabalho com comércio exterior, sempre na parte de TI, há mais de 15 anos já. E isso me deu uma visão muito boa dos problemas e das dificuldades que as empresas tinham com os sistemas que elas utilizavam até então. Juntando isso com alguns sócios que acabaram entrando no negócio, a gente conseguiu montar um grupo muito forte, com diferentes habilidades, para que a gente conseguisse atacar o problema de uma forma bem abrangente. Tá. E exatamente quais problemas? Especificamente, dando alguns exemplos. Por exemplo, o sistema inicial que toda empresa precisa ter é um sistema de controle de acesso. Então, antes da iPort Solutions, as empresas contratavam um sistema de controle de acesso igual a um prédio comercial. Então, o mesmo sistema que o prédio comercial tem, o terminal portuário também acabava utilizando. Certo. E o negócio é muito diferente. Sim. Por conta de uma série de regulamentos da Receita e de outros órgãos como Exército, Polícia Federal, Ministério da Agricultura, enfim, vários outros, existem regras muito específicas destinadas a ambientes portuários ou que estão sob regimes desse tipo. Então, o nosso sistema de controle de acesso, que é um dos módulos que a iPort Solutions vende, ele é focado nesse mercado. A gente sempre brinca que o nosso controle de acesso não serve para um prédio comercial, mas ele é extremamente adequado para um terminal portuário. Agora, dentro de um terminal portuário, existem diferentes tipos, né, de movimentações, tanto de pessoas quanto de cargas, principalmente. Vocês adentram em todas essas áreas? Sim, sem dúvida. Esse também é um diferencial nosso, né? Pensando no terminal portuário, inclusive por ser uma empresa grande, por menor que ela seja, ela é uma empresa bem grande, eles acabam tendo a necessidade de comprar um sistema de controle de acesso de uma empresa, um sistema de agendamento de outra, um sistema de controle do pátio, de armazenagem de outra, e isso gera necessidade de uma série de integrações entre os sistemas. A iPort Solutions veio para conseguir atender o terminal de ponta a ponta, tirando a necessidade dessas integrações entre empresas, que é uma dor de cabeça para todo mundo. Então, o que eu posso perceber é que a realidade anterior é uma realidade onde era necessário diversos sistemas que provavelmente não eram sistemas perfeitamente adequados para as necessidades do porto. Sim. E que havia necessidade de uma integração, ou seja, além de não atender uma necessidade específica, ainda tinha pontas soltas, né, integrando. E aí vocês fizeram um desenho, então, dessa solução. Perfeito. Fizemos um desenho juntando toda a expertise dos sócios envolvidos no negócio e a gente conseguiu ter a visão tanto de pessoas que já foram donas de terminais, quanto de ex-fiscais da Receita, quanto de pessoas como eu que trabalhavam desenvolvendo sistemas para a comunidade portuária. Então, o nosso foco é muito em termos de comunidade.
nós somos a única empresa que atende diferentes tipos de terminais. Então nós temos clientes que trabalham com containers, que trabalham com granel sólido, com granel líquido, e essas especificidades todas estão contidas nos nossos sistemas. E é interessante porque a gente consegue também levar boas práticas de uma área para outra, né? Então tem coisas bem interessantes que empresas de container fazem e que empresas de granel não costumam fazer. E a gente costuma fazer esse intercâmbio, é bem interessante e acaba sendo bom para todos. Entendi. E quanto tempo você já tem hoje de mercado? Nós temos 3 anos de mercado, a iPort é uma empresa jovem, mas entre os sócios da iPort nós temos, como eu disse, o ex-fiscal da Receita que foi fiscal durante 33 anos, traz uma grande bagagem. Eu e o meu sócio que iniciou o projeto comigo, o Vander, nós éramos de uma associação de Santos e trabalhávamos nesse contexto de comunidade portuária, já eu há mais de 15, ele há mais de 20 anos, e nós tivemos também um aporte de uma família que investiu no nosso projeto, que já foi dona de terminais portuários, de transportadoras, e aí a gente conseguiu unir todas as pontas para conseguir prestar um melhor serviço. Ótimo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje já deu mais ou menos para a gente entender, né, quais são os clientes da iPort Solution, mas você poderia definir melhor quem são esses clientes que procuram vocês, as soluções? Perfeito. Em termos de porto, as empresas se dividem basicamente em termos de operadores portuários, que é a empresa que efetivamente trabalha com o navio, né, carrega e descarrega os containers ou a carga do navio. Nós temos também empresas de retaguarda, que são chamados de recintos alfandegados, e tem algumas modalidades legislativas como CLIAs, portos secos e tudo mais. Mas também existem empresas do interior. Então, empresas no interior que conseguem fazer o trânsito direto para o porto e existe todo um controle aduaneiro para que a carga não seja violada e a Receita consiga fazer o trabalho, mesmo que num porto seco, no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, essa cadeia toda dentro do Brasil, e a gente já está começando a trabalhar fora também, ela é importante para garantir a integridade e melhorar o comércio exterior, né? A posição do Brasil em termos de comércio exterior ela é muito ruim. Então, para dependermos menos de mercado interno, nesse contexto de crise e tudo, o comércio exterior é uma boa válvula de escape. Entendi. Agora, eu percebo que existem requisitos funcionais, que eram exatamente aqueles que vocês mapearam, que os outros sistemas não atendiam, e existem requisitos aí legais, né? Correto essa ideia? Correto, perfeito. E, bom, vocês tiveram certamente um trabalho aí de pesquisa muito grande, né? Sim. O que você pode falar um pouco então para nós, como foi esse trabalho, esse mapeamento dessas diversas necessidades para que vocês pudessem pensar numa solução única, né, para atender a tudo isso? Todas as linhas de negócio que são muito específicas, elas acabam necessitando dessa comunicação, né? Entre a TI e entre o negócio, né? E lá no porto não é diferente, né? Então, quando um terminal precisa de um sistema que seja inovador ou um sistema que ele não encontra facilmente no mercado, o que costuma acontecer? Ele contrata uma fábrica de software, essa fábrica de software traz um corpo de profissionais especialistas em TI. Só que o que acontece é que esses especialistas em TI precisam ser treinados no negócio. Então, o que acaba acontecendo? Acaba muitas vezes saindo um sistema muito bom, mas que não atende o que o terminal precisa. E a legislação que força o terminal a trabalhar dessa forma ela é muito rígida. Então, as multas são pesadas e os terminais podem facilmente perder a autorização que eles têm de trabalhar no porto ou com o comércio exterior. Então, na iPort, a gente preza muito a parte de TI, mas o mais importante para a gente é a parte de negócio. Então, muitas vezes, as pessoas têm pouca experiência nos terminais que contratam a gente e, além do sistema, a gente acaba dando uma consultoria informal para que eles trabalhem de uma forma legal e sem ter problemas com a Receita e com os demais órgãos. Em conformidade. Em conformidade, totalmente. Legal. Esse é o nosso foco. Então, a iPort nasceu com um foco muito grande em conformidade e aí a gente avançou muito em TI, nós somos especialistas em TI e temos trabalhado com projetos inovadores desde então. O que acaba se tornando um diferencial. Sem dúvida, sem dúvida. E como é que foi então, desde a parte que vocês fizeram vamos dizer assim, esse levantamento, pelo que você me informou aqui, vocês tiveram uma empresa que agregou uma família já tradicional,
eles foram os seus primeiros, vamos dizer assim, investidores? Sim. Antes deles, nós batemos na porta de vários investidores, né? Mas nós éramos em 3 empreendedores, nós tínhamos a ideia, tínhamos noção do mercado, conhecíamos muita gente, já estávamos com tudo engatilhado, mas a gente precisava do dinheiro para que a gente conseguisse colocar tudo em pé, né? Então nós conversamos com diversos investidores, alguns pequenos, alguns intermediários de investidores, até que a gente chegou nesse grupo que investiu, que é uma família que se chama Mesquita, que é bem tradicional em Santos, e eles já tiveram vários negócios, ainda tem alguns, e eles conseguiram dar esse respaldo financeiro para a gente. Acreditaram na ideia? Acreditaram na ideia, e além de tudo, eles sabem o que nós estamos falando. Então eles não simplesmente entraram com dinheiro, eles entraram com dinheiro, com conexões empresariais e tudo, e dão o respaldo que a gente precisa. Nesse momento que vocês buscaram os investidores, e o que é muito importante, né, para você que está de casa, como o Alexandre falou, tiveram vários nãos antes de ter um sim. Daqui a pouco eu vou abrir alguns números para vocês verem o crescimento que a empresa teve. Tá? Mas antes de eu falar sobre isso, Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês, evidentemente, desenvolveram um plano de negócios, algo que é bastante comum, né? Um business plan. Vocês chegaram a desenvolver uma prova de conceito, algum protótipo, alguma coisa para facilitar essa comunicação com investidores? Sim, nós desenvolvemos, mas como o nosso tempo antes de startar esse projeto ele era muito restrito, o nosso protótipo era muito simplificado. Então, o grupo de investidores que apostou na nossa ideia, eles acompanharam esse protótipo que foi desenvolvido, mas mais importante que isso foi a nossa experiência, que eles já nos conheciam, e o grupo que foi formado. Então, no nosso caso específico, isso pesou bem mais que o protótipo. Mas, com os outros investidores que não tinham relação com a área portuária, essa questão do protótipo era muito forte e era difícil passar a ideia, sempre uma dificuldade isso, passar a ideia de tudo que nós empreendedores conseguíamos vislumbrar, né? E que tem sido efetivado agora. Então, assim, é um sinal de que nós estávamos no caminho, mas essa comunicação com pessoas que não são da área acaba dificultando esse processo. Ótimo. Muito provavelmente o que acaba acontecendo é que o investidor, é óbvio, ele tem toda a sua especialidade, principalmente a parte financeira, mas às vezes falta para ele uma visão específica do negócio. Sem dúvida. E passar essa visão muitas vezes é desafiador. Eu vou te fazer uma pergunta rápida. O que você pode dizer, por exemplo, em relação a essa questão do protótipo? Né? Você falou que isso foi importante, evidentemente, que você desenvolveu, mas necessariamente não foi algo tão preponderante para o cliente que vocês, para o investidor que vocês trouxeram. Então vocês iniciaram sem ter necessariamente uma base de clientes, correto? Correto, sim, não tínhamos cliente nenhum. Quando o investimento foi feito, nós ficamos 1 ano e meio apenas desenvolvendo os produtos. E isso foi importante para dar o respaldo financeiro que a gente precisava, né? Então nós tínhamos 3 anos, que ainda está correndo, né? A gente tinha 3 anos sem a necessidade de alcançar o break-even para que a gente conseguisse fomentar o processo, conseguir os clientes e conseguir crescer de uma forma orgânica para que a gente chegasse nos clientes grandes, que era o nosso objetivo. Então vocês ficaram qual o tempo mesmo, o prazo? Você disse? 1 ano e meio para que a gente fizesse a primeira venda. Fizesse um desenvolvimento de uma forma planejada. Então vocês tiveram um trabalho de pesquisa complementar, desenvolveram um sistema em 1 ano e meio, e aí vocês começaram a atrair os primeiros clientes. Isso, e aí com os primeiros clientes a gente definiu um processo de piloto, então eles foram realmente parceiros nossos, tiveram vantagens comerciais, da mesma forma que nós tivemos vantagens de acesso ao negócio em si. E esses clientes são nossos clientes até hoje, eles estão bem satisfeitos. Muito bom. Bom, eu vou fazer agora um pequeno intervalo. Fica aí que nós vamos abrir alguns números, nós vamos ver o quanto interessante essa solução que vocês desenvolveram, né? Que a Import Solutions desenvolveu, e a conquista, aquilo que eles conquistaram em termos de resultado. Rapidinho, a gente já volta.